Olá, amigos e irmãos queridos da nossa Portal da Luz, aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. É com muita alegria e com gratidão que estamos reunidos neste momento, mais uma vez, para tratarmos de assuntos do nosso espírito, e muito especialmente para falarmos do Consolador Prometido. Consolador Prometido este, que lá no livro A Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, lá no capítulo 1, que trata do caráter da revelação espírita, Allan Kardec traz para nós, no seu item 26, um trecho que diz assim: entretanto, o Cristo acrescenta. E esta parte também está lá em João, no capítulo 14 e 16, e Mateus, no capítulo 17. Diz assim, Jesus diz, né? Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria para dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então, apoiados nesta fala, e esta fala foi dita por Jesus naquela que conhecemos como a Santa Ceia, a Última Ceia, aquele último encontro que Jesus tem com os seus apóstolos, com seus amigos do coração, né? E já sabendo ele que passaria pelo Calvário e deixaria de estar presente fisicamente com seus trabalhadores daquela hora, ele já prepara esses corações, então, deixando ali a marca da esperança, o consolo. E se utiliza justamente desta palavra, Consolador. E Consolador prometido por ele, né? Então, e ali no livro, na outra obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, e o que é o Espiritismo? A terceira revelação da doutrina do Cristo. Deus quis, e Jesus, como gestor da nossa existência no planeta Terra, aquele que nos dirige, que nos governa, que trata da evolução dos espíritos, que somos nós hoje, moradores do planeta Terra, desde sempre necessitados desse processo evolutivo e, por sua vez, estando hoje no planeta de provas e expiações, ainda espíritos imperfeitos, a caminho da regeneração. Lá nesse capítulo, que trata do Cristo Consolador, que é essa promessa do Cristo, que viria depois dele, porque num primeiro momento, a primeira revelação vem Moisés, que fala para nós do Deus único, do Deus que cuida de tudo sim, mas ainda é aquele Deus que naquela ocasião nós precisávamos de um Deus ainda severo. E aí vem Jesus, passando de novo o tempo necessário para a humanidade da vez, né, de sua época, do seu ciclo de aprendizagem. Chega Jesus na Terra, nessa data que é dividida para o antes e o depois do Cristo, e há 2022 anos atrás, Jesus está conosco, mostrando para nós, então, o Deus amor. Está mostrando para nós a lei de amor. E não bastasse mostrar, ele vivencia. Ele estabelece para nós o testemunho, o como fazer, e o faz. E aí, mas da forma como Jesus nos falou, a forma da época, a forma por parábolas,
inserida ainda ali num texto que muitas vezes a nossa inteligência da época, os nossos sentimentos da época, ainda não tinham condições de traduzir na íntegra aquilo que o Cristo registrou para a humanidade para sempre. Por isso mesmo ele diz, ele vem, cumpre essa parte, estabelece o registro da lei de amor através do testemunho, através das verdades ditas, através da vivência com cada perfil que a humanidade adquire, através de cada um que ele visita, cada um que ele cura, cada um que ele alerta, cada um que ele faz despertar, cada um que ele chama para o seu trabalho, cada um que ele coloca à caminhada e cada um que ele faz com que olhe para si e veja o quanto a meta a que Deus nos coloca é a de progresso, de evolução. E acima de tudo, que é da lei de amor. E enquanto lei de amor, obviamente que todos nós estamos na caminhada ainda. E estabelece para nós também, já na sua caminhada, como primeira revelação para nós no sentido do Consolador que traz esse primeiro momento, né? E vem o Consolador através do Espiritismo, então, trazer para nós tirar o véu daquele ensino que para nós ainda era difícil de compreender toda a letra e todo o sentimento que estava colocado ali por Jesus. Então, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º, no seu item 4, logo após que fala-se do jugo leve, né? Porque o Consolador vem esclarecer, vem despertar, vem tirar o véu. Então, quando Jesus promete o Consolador, o que ele está dizendo? Que o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este diz, Jesus, foi esquecido por nós ou mal compreendido. Então, o Espiritismo vem na época predita, conforme a organização de Jesus, né? Cumprir a promessa que ele nos fez. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo, então, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O que é mais que nos afeta, que nos aflige, que nos perturba, que nos traz tanta dor, se não muito mais do que a própria dor, né? O não entender por que tantos sofrem, por que tantas diferenças, de onde que a gente vem, por que nós estamos aqui, para onde vamos depois daqui. Como é mesmo essa justiça, esta misericórdia e esse olhar de Deus para nós de forma tão intensa e que nós somos chamados a compreender. E mais que tudo, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz desse véu que é removido através do debruçar-se de Allan Kardec como codificador e dos espíritos superiores que a ele
trazem através dos médiuns da época, através de todo o estudo que ele desenvolve, através de tudo que chega de orientação do mundo invisível, das vozes do além, nós, enfim, somos chamados, a partir do século XIX, a termos uma fé raciocinada, porque até ali, de Jesus para cá, ou nós não tínhamos compreendido o suficiente, ou aquilo que a gente aprendeu com Jesus de forma genuína, lá na vivência dos seus ensinos, nós esquecemos. Esquecemos a tal ponto que confundimos muitas vezes os seus ensinos e fizemos muitas barbaridades em nome do cristianismo. E fizemos muita violência, muita injustiça, muita desunião, muita desordem, aonde foram rasgados corações, aonde a ignorância fez se queimassem médiuns, onde a ignorância separou de tal forma as pessoas, e muito especialmente os mais necessitados, de tudo quanto Deus derrama na terra para os homens, a fim de que possam evoluir. E então, esta última frase vem finalmente o Consolador trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. A causa justa e o fim útil a todas as dores, a todos nós que em algum instante adentramos uma casa espírita, não raro foi justamente para isso, para que compreendêssemos a nossa dor, entender aonde poderia haver uma causa justa para a nossa dor, porque observando a nossa volta, a nossa caminhada nessa existência, em nenhum momento encontrávamos motivo para tamanha dor. Olhando para muitas histórias que nós olhamos na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, e de repente vimos situações tão dolorosas acontecendo com uma pessoa ou com uma coletividade, com uma criança ou com uma mãe, ou com um idoso ou com jovens, que em algum momento a gente questionava ou ainda questiona: será que Deus está vendo? E está. Está porque a luz da doutrina espírita, desse Consolador prometido, se há algo que mais toca as nossas almas, é o tanto que ela faz e desperta em nós uma fé raciocinada. A gente crê e sabe no que crê. A gente tem a dor e sabe por que está a sofrer. E saber por que estamos a sofrer, é bom que nós olhemos para esse detalhe, para entender que saber o porquê estamos a sofrer, e não é uma bola de cristal dizendo agora, por que eu estou sofrendo isso? Por que essa relação conjugal tão deturpada? Por que esse filho difícil? Por que esse desencarne prematuro de alguém tão querido à nossa alma e que tinha tantos projetos para o futuro? Por que tantas diferenças para a vida material e até mesmo do necessário, ou de questões de convivência mesmo, quando esse distanciamento é tão longe para uns e tão soberbo para tantos? Onde estariam essas diferenças? Será mesmo? E se essa dor que nós entendemos porque estamos a viver esses desafios, e aí desavisadamente muitas vezes, e por não nos debruçarmos com muito mais seriedade diante do Consolador prometido, ainda fazemos com que o que a gente está vivendo, a gente se martirize ainda mais, como que se o se martirizar do passado ainda estivesse no presente, porque martirizar-se nos levaria a
desencarnar e já descansar no mundo invisível. A dor é uma escola, mas não é só ela que é a escola. A gente já pode aprender pelo amor, já pode aprender pelo perdão, já pode aprender por atos nobres, por escolhas éticas, por sacrifícios e renúncias, sim, mas já de escolhas boas. Teremos lágrimas. Às vezes a lágrima nem é necessariamente pela nossa própria vida, por dor específica nossa. Mas quem de nós, enquanto seres humanos na Terra, portados de sentimentos verdadeiros de humanidade, não nos sensibilizamos e não nos corre a lágrima, a dor de uma mãe que o filho acaba de desencarnar? Mesmo tendo, através do Consolador prometido, a instrução verdadeira dentro do nosso coração, de sentimento verdadeiro, que nós sabemos que a vida continua. Mas naquele momento, e por algum tempo, a saudade dessa mãe será um sofrimento, é uma dor. Mas é o bem-aventurados os aflitos quando essa dor é vivenciada por nós com a confiança inabalável em Deus. É vivenciada por nós não com rebeldia, mas com aceitação, a aceitação de gratidão e a compreensão de que todos temos uma caminhada para mais cedo, para mais tarde, para no meio, para mais para o fim, para logo no início. E que esta caminhada, nesta convivência do núcleo a que fomos convidados ou programados, para que não deixemos de vivenciar o processo educativo. E que esse processo educativo, necessário a todos nós, em especial nos chama às necessidades e não às vontades. Então, o Consolador prometido, que desce para todos nós, né, ou chega para todos nós, através desse grande trabalhador que é Allan Kardec, que se debruça sobre os estudos e sobre todos os recursos das suas conquistas até aquele instante, para ser o grande missionário do momento, para codificar a doutrina para todos nós, a ponto de termos no Pentateuco, em cinco obras básicas, toda a estrutura doutrinária, desse cunho doutrinário que chega para nós, para trazer conosco, para trazer para todos nós, no momento em que a nossa mente já está mais aberta aos ensinamentos daquela hora. E então, o Espírito de verdade traz para todos nós essa verdade, de que a vida não se acaba, de que há muitas moradas na casa do Pai, de que esse Espírito imortal que somos dialoga do mundo invisível para o mundo visível aos olhos dessa matéria transitória de hoje, e que necessita dessa comunicabilidade, tanto para receber instruções, informações, força, fluidos, necessidades do momento, do progresso, assim como esta comunicabilidade é utilizada nas ferramentas da escola da mediunidade que todos nós temos, para mais ou para menos, e que, uma vez instruídas pelo Evangelho do Cristo, somos o agente físico de Deus para auxiliar aqueles seus filhos que ainda não estão na reencarnação, mas que estão a se preparar no futuro para isso. E no processo de ser chamado a atenção, de voltar para uma escola preparatória, de ser levado a um tratamento necessário para despertar do ódio, da desilusão,
do distanciamento de Deus, de estar perdido em vinganças, de estar perdido na ignorância da alma. Porque muitos de nós estamos perdidos, tanto na terra como no invisível. E o grande convite do Consolador prometido é que quando institui para nós o conhecimento lúcido, verdadeiro, da comunicabilidade com os espíritos, o mundo nunca mais é o mesmo. E nós passamos a nos ajudar com mais consciência, com mais responsabilidade. Do invisível para nós, de nós para o invisível. E aí, lá no livro, que está no Clube do Livro deste mês, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é o livro do Alessandro Vieira, de Paula, Jesus, o Celeste Amigo, lá no seu capítulo 20, Jesus, o Celeste Amigo, que é o mesmo tema do livro, tem um trecho lindo que diz assim: quando permanecemos a mesma pessoa após conhecer Jesus, conclui-se que esse contato foi superficial, destituído de seu significado libertador. Jesus tem que alterar a história da nossa vida, que se dividirá em antes de Jesus e após Jesus. Então, meus irmãos, o convite da noite de hoje, de compreender cada vez mais o Consolador prometido, vai além de nós termos aberto as obras da codificação e já sabermos que existe mediunidade, que existe vida após a morte, que existem espíritos muito, muito bons no mundo invisível, mas que existem espíritos muito, muito sofredores, muito, muito vingativos, muito, muito perdidos, muito, muito doentes, que existem encarnados e que todos os encarnados estão numa vida passageira, morando num corpo físico até que seja da vontade de Deus, encerre este ciclo para dar continuidade ao futuro. Porque a vida é a vida. A encarnação, a reencarnação, que é transitória, que vai e vem quantas vezes seja necessário para atingirmos o nosso crescimento. Então, se é verdade, e é, que a nossa vida não pode mais ser a mesma depois que nós conhecemos Jesus, e nós conhecemos Jesus há 2000 anos atrás. Muito próximo dele, se já lá estivéssemos vivendo, nós podíamos tê-lo rejeitado, nem tomamos conhecimento que ele estava na terra, estávamos lá desfrutando a nossa vida ainda tão bruta, tão iniciada na sua caminhada, ainda tão materialistas. Mas se nós já estamos e estamos ainda num planeta de provas e expiações, e o nosso crescimento está nessa pessoa que eu sou hoje e que você é, nós concluímos, pelo uso da fé raciocinada, que como espíritos imperfeitos que somos, pese haja um distanciamento ainda de todo o amor que Jesus testemunhou, mas que algumas coisas nós já fazemos pensando como Jesus faria. Que muitas coisas a gente faz, muitas ações, e logo ali a gente se arrepende. E o nosso arrependimento é verdadeiro. E nós entendemos que sim, houve um arrependimento verdadeiro e que nós vamos tentar não errar de novo do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas pessoas. E quando a gente vê, se nós realmente estamos acompanhando Cristo, nós conseguimos. A gente realmente consegue não fazer mais daquele jeito. A gente ainda se deixa de forma vulnerável e pela
sensibilidade que ainda temos, ainda nos vemos cometendo erros repetidos. Ainda somos ociosos, ainda somos preguiçosos, ainda priorizamos em demasia questões da vida material, ainda convertemos o conhecimento do Evangelho do Cristo à mercê dos nossos interesses. Por vezes, já temos a nossa religião, estamos contentes com ela, está nos dando aconchego, mas ela é nossa. Não queremos para mais ninguém. Mas está fazendo bom para mim e para mim fica. Não reparto. Mas a minha tá bom para mim, a do outro tá bom para ele, mas eu não gosto da dele, eu nem sequer convivo com ele, eu não aceito. E aí esses preconceitos separam. Jesus não separa. Então, ainda falta em nós muito da mudança que a próprio ser cristão precisa acontecer conosco. Mas não bastasse o de ser cristão, no avanço deste ciclo evolutivo que todos nós estamos, então, passou-se 2022 anos, e muito provavelmente a pergunta que eu faço para mim, a pergunta que você faz, e o que você pergunta para você é: Jesus sim tem que alterar a nossa vida, e vai alterar. A doutrina espírita, o Consolador prometido, o Espiritismo, este que eu e você estamos professando hoje, que nós estamos de forma online ou já presencial nas nossas casas, ou já nos encontrando com os nossos irmãos de caminhada, de serviço. Este Espiritismo, ele fez e tem feito como Jesus tem feito conosco. Jesus nos torna diferentes. A nossa vida é diferente após abraçar o Cristo. E a nossa vida tem ganhado um avanço nessa vida após o Cristo com a revelação da doutrina espírita. Eu também sou uma pessoa bem melhorada após a doutrina espírita na minha vida. Há um antes da doutrina e um depois da doutrina? Porque se não foi, ele não influenciou o suficiente a nossa vida ainda. O nosso contato com a doutrina espírita, assim como disse aqui o nosso irmão Alessandro, o nosso contato tem sido ainda superficial. Então, meus irmãos, há exemplo do Cristo em nossas vidas, da sua caminhada testemunhando e sendo o nosso guia, dizendo para nós como ir, onde estarmos e o que Jesus ensinou de como fazer. Faz assim como eu fiz. Hoje a doutrina espírita vem e diz para nós assim: a sua vida está assim pelas imperfeições, pelos compromissos com a lei divina que eu burlei, que você burlou. Não fomos suficientemente fraternos, não fomos suficientemente justos nas convivências, no repartir, no servir, no ser fraterno, no ser tolerante, no ser paciente, no ser caridoso, sobre todas as dimensões da caridade. Não fomos. O melhor que a gente foi até hoje é isso que nós estamos sendo. Então, o Consolador prometido, que a gente trouxe para lembrar aqui hoje, é para a gente olhar para ele com essa perspectiva. A perspectiva do quanto a doutrina espírita, ela realmente está fazendo essa renovação dentro de mim. O quanto a doutrina espírita está sendo esse condutor
esse orientador, esse impulsionador para o homem novo que Paulo de Tarso nos ensinou na sua caminhada cristã, semeando as igrejas do Evangelho do Cristo no mundo da época e que nós hoje usufruímos do seu exemplo também, do seu testemunho, do quanto caminhar com Cristo pede sacrifícios, do quanto caminhar com a doutrina espírita também nos pede refazimento, fazer diferente, mas o diferente na conduta do Cristo, porque o Espiritismo não veio destruir a lei do Cristo, o Evangelho do Cristo, muito pelo contrário, veio nos orientar, veio nos conduzir e nos impulsionar a falar como Jesus falou, a caminhar como Jesus caminhou nas estradas perigosas, nas estradas solitárias, nas estradas da traição, nas estradas do orgulho e da vaidade humana, sem abjurar a Deus. O exemplo que os primeiros cristãos dão a todos nós. Quando são comidos por leões nas arenas da civilização da época, fazem pensar a nós no dia de hoje. Nós estamos na grande arena da nossa experiência terrena, nesta reencarnação abençoada que Deus nos permitiu. A pergunta é: estamos abjurando ao amor de Deus ou estamos testemunhando, cantando, alegres, gratos? Dói. E fazemos aqui ideia do quanto doeu a época dos primeiros cristãos não abjurar ao Cristo e serem esquartejados, mastigados por leões, chicoteados, morrer nas masmorras, sem comida, sem água. Não é esse o sacrifício de corpos físicos que o século XXI pede para nós. O século XXI nos pede o sacrifício, a renúncia, o despertar da consciência, que está muito mais lúcida hoje. Mas ao mesmo tempo que está lúcida, se deixa enganar facilmente pelas paixões enganadoras e ilusórias da vida passageira, que é a da matéria. E todas as suas paixões, as suas belezas, as suas êxtases, que a gente cada vez mais, meus irmãos, cada um de nós, com aqueles que Deus nos compromete, pais, irmãos, filhos, netos, amigos, colegas de trabalhos, colaboradores, na sociedade, na vida íntima, que cada um de nós consigamos não abjurar a causa da nossa evolução e daqueles a quem Deus nos confia. Porque o Consolador prometido veio nos libertar das masmorras de nós mesmos. E rogamos a Jesus, nesta Páscoa que se aproxima, também nós possamos ressurgir das nossas dores, não na ressurreição de um corpo físico, mas na libertação do espírito imortal que somos, comprometidos com Deus, e que aqui ou no invisível, nós sejamos comprometidos com o amor de Deus, com a bênção do Mestre Jesus e com uma gratidão imensa a Allan Kardec e a todos os espíritos, que há pouco mais de 160 anos vem nos trazendo, a nós que já estamos na doutrina espírita, o consolo, o despertar
e a alegria de saber que Deus ama todos nós, sem exceção, que nenhum mal é para sempre e que está destinado para nós um mundo de angelitude. Muita paz. Feliz Páscoa à alma de todos. Que Jesus abençoe a paz no mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos vibrando nesta mesma sintonia neste momento. Deus nos abençoe e até breve.